Olá pessoal, Alípio Dias por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma matéria que eu recebi de um amigo, chamando atenção para os riscos que estão sendo enfrentados por aqueles investidores que adquiriram CRAs, que estão na carteira. Como é uma modalidade de investimento em renda fixa, é bem provável que você já foi abordado para comprar esse tipo de papel, ou tenha comprado porque observou uma oportunidade de investimento aparentemente muito boa. Eu acho que vale eu trazer esse vídeo para vocês, para a gente conhecer melhor esses ativos e ver os riscos que a gente pode enfrentar quando faz esse tipo de alocação, tá? Então, quero bater um papo com vocês aqui sobre os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, tá bom? O assunto também se mistura aos FIAGROS, né? Quando a gente vai realizar investimentos, montar uma carteira de investimento, é muito natural que a gente busque por diversificação de ativos, né? Uma carteira bem diversificada, em classes de ativos diferentes, em indústrias diferentes, países diferentes, dá uma maior segurança para a gente deixar o capital alocado por longo prazo, né? E é bem provável que quando você vai realizar seus investimentos, que você busca na plataforma do seu banco ou da sua corretora e entre nos títulos de renda fixa, até esse tipo de investimento, os CRAs chamam atenção por ser isento de imposto de renda para pessoa física, que é uma modalidade que o brasileiro adora, né? O brasileiro gosta muito de renda fixa, que é previsibilidade na rentabilidade e também isenção de imposto de renda. Então, esse tipo de investimento pode chamar muito a sua atenção, tá? Então, é uma renda fixa. Lembrando que renda fixa, como o próprio nome diz, a renda é fixa, o preço do ativo não é fixo, né? Então o preço oscila ao longo do tempo diante de variação na taxa básica de juros ou dos juros futuros, né? E sim, dos juros futuros, a Selic não vai influenciar, é mais juro futuro realmente. E aí você pode acabar alocando o seu capital. Por ser um título de crédito privado, o grau de risco é maior e por isso o retorno também é maior, tá? E muitas vezes as pessoas se apegam simplesmente à rentabilidade. Então, só dando um passo atrás para explicar um pouco melhor sobre o que é um CRA, quando você vai realizar seus investimentos em renda fixa, praticamente você vai emprestar seu dinheiro para um terceiro. E geralmente, em sua maioria, esse terceiro são três tipos, tá? Geralmente você empresta o seu dinheiro para o governo, que tem um grau de risco baixo, afinal, o risco de crédito a gente comenta que praticamente é nulo, porque o governo ele pode emitir moeda. Então você empresta o dinheiro para o governo, ou você empresta o dinheiro para o banco, que é o que você faz quando você contrata um CDB, uma LCI, uma LCA, são títulos bancários, ou então você empresta seu dinheiro para empresas. E aqui a medida que eu falei nessa ordem propositalmente, porque o grau de risco aumenta e o retorno aumenta também, tá? Então, imagina assim, ó, vamos pegar um título pré-fixado. Imagina que o título do Tesouro está te pagando 12% ao ano. Um título bancário vai te pagar 12,5, 13 e um crédito privado vai te pagar 14 isento. Então realmente a rentabilidade é diferente. Mas é importante vocês entenderem para que simplesmente não selecionem os ativos por rentabilidade e acabam caindo em cilada ou se expondo demais a sua carteira ou seu capital, tá? Então, dito isso, eu vou ler aqui com vocês essa matéria, tá? Credores do agro travam disputas para tomar terras dadas em garantias a CRAs. E aí, talvez se você recebeu uma oportunidade de investir ou leu o prospecto e entendeu que seria legal, dado que tem garantia de imóveis atrelado ao investimento e aí te deu maior segurança para aplicar, esse texto vai demonstrar que você precisa tomar mais cuidados quando realiza esse tipo de investimento, tá? Olha só, decisões judiciais favoráveis a proprietários de terra têm preocupado investidores do títulos do agronegócio e FIAGROS, tá? Porque o FIAGRO ele acaba sendo até um pouco mais seguro que comprar um CRA direto, a depender do CRA, não é simplesmente dessa forma. Por quê? Porque o FIAGRO vai ter uma carteira de CRAs, tá? Então o risco por emissor ele é diversificável, tá bom? Não estou dizendo aqui que o FIAGRO é mais seguro que o CRA. Depende. Você pode ter comprado um CRA, uma empresa AAA, que já tem muito histórico no nosso país, contra uma carteira de FIAGRO que tem um monte de CRA de altíssimo risco, tá? Então tem que avaliar. Mas os ativos CRA já somam 145 bilhões no nosso país.
Credores do agro travam disputas para tomar terras dadas em garantias a CRAAs. Colheita de soja em Sinop, a foto aqui é uma colheita de soja em Sinop. Tribunal negou os pedidos dos credores para que uma produtora de milho e soja entregasse os imóveis dados em garantia em um CRA de 36 milhões. Bloomberg. É importante lembrar que essa matéria aqui, deixa eu ver de que dia que ela é do dia 31/8, tá? Bloomberg. Uma decisão judicial na cidade de Sinop, em Mato Grosso, que protegeu as terras de um produtor de milho e soja da apreensão por credores, está repercutindo na Faria Lima. E por que isso, tá, pessoal? Porque o recurso que o produtor rural utiliza para fazer o plantio, para dar os tratos culturais, é um recurso escasso. Geralmente ele não atende toda a demanda. E o mercado de capitais tem se apresentado como uma oportunidade para os produtores rurais, através da emissão de CRAs, através de fundos de FIAGROS. Então o produtor consegue tomar recurso a uma taxa competitiva também. E aí geralmente ele dá a terra em garantia, dá a sua própria produção em garantia. Só que, pelo que a gente está observando no material, uma decisão judicial protegeu as terras do produtor. Ou seja, o produtor provavelmente teve algum problema e que, se a gente olhar nas últimas safras no nosso país, a gente teve problema de safra, né? A gente teve problema de seca, faltou chuva em várias regiões do nosso país durante muito tempo, e isso impactou a produção certamente. E aí, quando o produtor não produz, as garantias são arroladas, né? E aí a terra em garantia, com essa decisão judicial, ficou a favor do produtor rural. Provavelmente tiraria ele da atividade, né? É bem provável. A decisão trouxe preocupações entre os credores de que pode ser mais difícil do que o esperado tomar terras dadas em garantia a certificados de recebíveis do agronegócio, um tipo de título de dívida usado para financiar produtores rurais, como eu comentei. Em meio ao aumento dos pedidos de recuperação judicial no campo por causa da queda de preço de soja e milho, os credores se deparam com a perspectiva de ter de travar disputas custosas e prolongadas na justiça para tentar executar garantias. Outro problema, além desse problema de produção, alguns produtores tiveram produtividade abaixo da média ou abaixo do esperado. A gente teve essa questão de preço da soja e milho. Aqui no meu canal tem bastante vídeo sobre preço de soja, milho, operações de travo, o que você pode fazer para se proteger contra essa volatilidade de preço. O fato é que quando o produtor comprou seus insumos para plantar o soja, por exemplo, ele enfrentou um dólar de 5,80, né? E o soja naquela época também estava na faixa dos R$190 a saca. À medida que ele realiza o plantio, compra os insumos para fazer os tratos culturais, com o tempo e com o alinhamento de todas as coisas que influenciam no preço, os preços caíram. Hoje está R$110, R$120 uma saca de soja, né? E o dólar também apresentou volatilidade, mas recentemente está em patamares um pouco mais controlados. E o milho, mesma coisa. O milho saiu de R$100 na bolsa e veio para R$60 a saca. Tá? E isso impacta diretamente. Né? Então, quando o produtor faz seus cálculos, ele identifica lá que ele precisa vender o milho, a sua produção, numa determinada faixa de preço, e o preço não negocia nesse patamar que é esperado e acaba tendo prejuízo, né? Ou tendo que segurar a sua produção. E aí ele tem outros custos adicionais com isso. O impacto pode ser significativo. Em 31 de julho, os investidores brasileiros tinham cerca de 145 bi em CRAs, de acordo com o provedor de dados da Uquibar, então um volume bastante considerável, né? Os títulos geralmente oferecem aos agricultores melhores condições do que os empréstimos bancários tradicionais, foi o que eu comentei no início do vídeo, enquanto os investidores de varejo cobiçam esses papéis por causa da isenção de imposto de renda. CRAs são normalmente lastreados por imóveis e os outros ativos em uma estrutura que permite que os credores mantenham a propriedade da terra até que a dívida seja totalmente paga, a chamada alienação fiduciária. No entanto, esse tipo de lastro foi suspenso quando o Tribunal de Sinop negou os pedidos dos credores para que a produtora de milho e soja agropecuária Três Irmãos Bergamasco entregasse os imóveis dados em garantia em um CRA de 36 milhões. Então o que significa isso aqui, tá, pessoal? Essa agropecuária Três Irmãos, ela precisava captar recursos para fazer seu plantio, então ela emitiu um CRA. É isso, tá? No valor é 36 milhões e colocou a terra como garantia. A empresa argumentou com sucesso que, como a terra é um bem essencial para seus esforços de produção, ela deve ser protegida da apreensão durante o período de recuperação judicial. O período inicial
de 180 dias da RJ, então a empresa pediu recuperação judicial, né? Expirou esse prazo, levando os credores, incluindo fundos geridos pela Galápagos Capital e SFI Investimentos, a conseguir colocar a terra para leilão. Mas a Três Irmãos ainda tem a opção de pedir mais 6 meses de proteção contra os credores, o que pode bloquear a venda. Outras empresas agrícolas, como a Norte Agropecuária, buscam a mesma estratégia de argumentar que a terra em alienação fiduciária é um bem essencial e não pode ser tomada durante a recuperação judicial. O que eu acho estranho o credor defender isso, sendo que ele sabia disso, né? Se ele sabe que não pode, por que ele ofereceu essa garantia, né? É um jogo também de que oferece uma coisa que sabe que depois vai ser questionada caso tenha algum problema futuro, né? A Três Irmãos e a Norte Agro não responderam a pedidos de comentário. Se os credores levarem mais tempo para executar garantias do que o esperado e eles tiverem mais custos legais para lidar, eles provavelmente vão encarecer o custo de crédito, disse Alfredo Marrucho, chefe de pesquisa da Uquibar. Recuperação judicial cresce no agro. Mais de 100 produtores rurais endividados pediram recuperação judicial durante o primeiro trimestre, mais que o dobro dos últimos 3 meses de 2023, um aumento 6 vezes em relação ao ano anterior. Isso se dá, pessoal, em relação às dificuldades que o setor vem enfrentando, mais em função do preço do que em função da produtividade. Os preços vêm caindo. Existe uma pressão muito forte nos preços, isso nos relatórios de analistas que eu leio, em função da superprodução, né? E aí perde preço e infelizmente tem problema. Existe uma grande oferta e uma baixa demanda. A demanda não acompanhou toda a oferta que tem disponível hoje de grãos, né? E mais recuperações judiciais estão a caminho. Fatores climáticos e colheitas robustas na Argentina e nos Estados Unidos prejudicam os produtores brasileiros. Porque quando eles produzem mais, uma oferta maior, os preços sofrem impacto, né? Esses processos judiciais têm forte impacto sobre os investidores de CRAs, inclusive nos fundos que compram esses papéis, os chamados FIAGROS. A gente tem 3 tipos de FIAGROS hoje no mercado, tá? A gente tem o FIAGRO do tipo FIAGRO FII, que é o mais conservador, que são aqueles que compram LCAs e CRAs, que são esses aqui que compram papéis. A gente tem os FIAGROS do tipo FIP, que são os de participação, e os de FDIC também, que são de direito creditórios. Eu falei numa ordem que geralmente é uma ordem de risco, né, do menor para o maior. Não significa que um FIAGRO de FDIC pode necessariamente ter um risco maior do que um FIAGRO FII, tá? Tem que avaliar a carteira sempre, tá, pessoal? O Fundo Galápagos recebíveis do agronegócio caíram de 35% a 69% respectivamente nos últimos 12 meses. A Galápagos não quis comentar. Antes do advento dos CRAs, no final da última década, o setor agrícola brasileiro tradicionalmente tomava empréstimo de bancos que estavam mais acostumados a renegociar o financiamento e estender vencimentos. Os agricultores também eram financiados por tradings e empresas de insumo agrícolas por meio da troca de produtos, que é a operação de barter, né? Então o produtor vai lá, ele chega numa cooperativa ou numa empresa de insumo agrícola e fala: eu vou entregar minha produção aqui, então você me antecipa os insumos para que eu possa fazer o plantio e os tratos culturais, né? E esses credores raramente apreendem terras dadas como garantia, né? Mas como CRAs têm de ser marcados a mercado diariamente, qualquer soluço no pagamento da dívida pode desencadear perdas imediatas no papel, deixando os cotistas dos FIAGROS, que são negociados publicamente, em pânico. Foi isso que eu comentei, né? Eu falei inicialmente no vídeo que o investidor brasileiro ele gosta de renda fixa, principalmente renda fixa isenta. E eu comentei também que a renda é fixa, já o preço do título ele é variável, que é esse efeito da marcação a mercado, tá? Então, só para ficar claro para vocês, imagina que você comprou um CRA pré-fixado que te paga 12% ao ano, tá? Se a taxa de juros futura sobe, sobe essa taxa, o seu título ele perde valor, tá? O preço dele cai. E se a taxa de juros cai, o preço do seu título sobe. Então você tem um efeito de ágio e deságio, tá? Você pode ter uma antecipação de rentabilidade ou ter um freio de mão na rentabilidade do seu papel conforme o tempo, tá bom? Aí eu te aconselho a dar uma olhada na sua carteira de investimento. A sua carteira de renda fixa hoje no Brasil, ela pode estar sendo apresentada para você de 2 maneiras, tá? Ou ela está marcada na curva, que ela te apresenta a remuneração contratada, ou ela pode estar marcada a mercado, que ela reflete o preço do título no mercado. Então,
Só para ficar claro para vocês. Se vocês têm um título de crédito privado, tipo CRA, CRI, Debenture, em que você observa que ela todo dia tem um saldo um pouco maior, né? Que ela é uma linha diagonal para cima, provavelmente seus títulos estão marcados na curva. Agora, se você percebe que o preço do título oscila, ele está marcado a mercado, tá? Você pode trocar caso você queira, mas é importante que você saiba como isso funciona. Então, uma coisa é a rentabilidade do título, outra coisa é o preço do título no mercado, tá bom? Ó, eventos como esses são importantes para o mercado ganhar maturidade e se ajustar, disse Daniela Gamboa, responsável pela área de crédito da Sul América Investimentos. Como isso tudo tem sido muito novo para o mercado, é importante para que o mercado ganhe know-how também, até como funciona a atividade, né? Ó, o mercado de CRA ainda tem espaço para crescer em um setor tão impactante para a economia, tá bom? Então, eu quis ler com vocês aqui essa matéria para chamar atenção, porque eventualmente você pode olhar na sua plataforma e aí você encontra lá, vamos pegar um título inflação. O governo pagando IPCA mais 5, um banco pagando IPCA mais 6 e você olha na sua plataforma tem um CRA pagando IPCA mais 10. E aí você vai lá e enche a mão desse negócio, tá? Pessoal, não tem almoço grátis, principalmente no mercado financeiro. Se um título está te pagando mais, a carga de risco é muito alta, tá? Não tem, isso funciona muito bem. Se o retorno é alto, o risco também é alto. E aí você pode perder os seus investimentos, tá? Você viu que as garantias aqui não estão conseguindo ser executadas, arroladas, né? E aí, então quis chamar a atenção para esse título. Não estou dizendo que você não deve investir em CRA. Se for do seu perfil, se for o que você deseja, pode ser uma excelente alocação para sua carteira. Procure ter uma exposição pequena. Não vai colocar 40% do seu patrimônio num título de crédito privado, né? Põe uma carga menor, bem menor, né? Então ali de 5% a 10%, aí depende do teu tipo de investimento, do teu perfil e dos seus objetivos, tá? Aí eu quero até destacar aqui desse livro, né, que eu tenho lido ele, eu já trouxe aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, ó, Portfólio Permanente, as estratégias de longo prazo de Harry Browne. Então ele conta que ele traz uma estratégia de investimento bastante curiosa e diferente do que a gente encontra. Ele diversifica a carteira praticamente em quatro classes de ativos, tá? Eu vou até falar aqui quais são essas 4 classes aqui para vocês. Esse livro aqui, ele é recente no nosso país, o Richard Rittenban, que comprou o direito autoral e providenciou a tradução, né, e distribuiu aqui no nosso país. Segundo Harry Browne, a alocação é simples, tá? São 4 tipos de ativos, é a estratégia dele, tá? Não estou dizendo que você deva fazer isso, mas eu acho que é um livro que vale sim a leitura. Embora se aplica muito para o mercado americano, mas acho que dá para adaptar aos investimentos aqui no Brasil, tá? 25% da carteira em ações, 25% em títulos do Tesouro, 25% em caixa e 25% em ouro. E como ele acredita que market time não funciona, eu também acredito nisso, você sempre vai estar com essas posições na carteira. Então, 1/4 em cada classe de ativo, tá? Isso foi para explicar um pouco do livro, eu ainda estou fazendo a leitura dele, mas logo no começo ele traz 16 regras para que você possa ter segurança financeira. São 16 regras de ouro, né? Eu já fiz um vídeo aqui destacando algumas delas, mas eu quero destacar de novo, principalmente para os investidores que porventura estão com problema com CRA ou qualquer outro tipo de papel, né? Vamos lá. A primeira coisa aqui, ó, a regra número 4. Não, vamos começar pela regra número 2. Não presuma que você poderá repor seu patrimônio. Então, muitas vezes você pode... Não, eu vou fazer uma alocação nesse título porque eu posso recuperar a qualquer momento, né? Eu sou uma pessoa jovem ainda, se eu perco meu dinheiro, eu tenho condições de assumir esse risco. Não presuma isso, porque o cenário muda completamente. Então, hoje eu tenho uma condição de vida que ela muda todo o tempo. Então, eu posso ter mais filhos, eu posso mudar de trabalho, minha renda pode diminuir, minha renda pode aumentar, eu posso ter algum problema que pode me deixar afastado do trabalho por um tempo. Então não presuma que o cenário que você vive hoje ele sempre seguirá ou que ele se repetirá, tá bom? Então dessa forma você não vai repor seu patrimônio talvez de maneira tão fácil. Você pode até superar, claro, diante de uma perda, mas não trabalhe com essa condição, né? Regra número 4, ninguém pode prever o futuro. Isso aqui é legal porque não é... Às vezes quando você vai investir num CRA ou no FIAGRO, você olha para a performance passada, tá?
e não é porque essa é uma máxima do mercado, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E você não sabe o que pode acontecer. Então a gente pode, como vocês puderam ver, né, aqui no material, embora teve esse problema, mas na verdade o que todo mundo queria é que esses produtores produzissem, fosse o suficiente para quitar as dívidas e remunerar o investidor. Né? Na verdade era isso. Ninguém também quer terra, tá? Só que o mercado, a gente não sabe o que pode acontecer. Não há garantias de nada. Então a gente pode enfrentar um problema de produção, a gente pode enfrentar um problema com preço, podemos ter uma pandemia no meio do caminho, uma série de coisas podem acontecer. Então abracem as incertezas, tá? Vamos ver outra aqui, outra regra que pode te proteger desse tipo de situação. Regra número 8, né? Não deixe ninguém tomar decisões por você. Então, por mais que de repente alguém te ofereça um tipo de produto demonstrando que é extremamente agradável, bom, seguro, confiável, avalie com mais calma, tá? Não faça nada por impulso no mercado financeiro, porque no final das contas a decisão é sua. Mesmo que alguém te apresentou, você autorizou. Então, dificilmente alguém consegue colocar algo na sua carteira que você não queira, ou que você não assinou, que você não autorizou. Você pode ter sido negligente e não ter olhado com calma, tá? Mas olhe, não deixe que ninguém tome a decisão por você, tá? Regra número 9, ó, nunca faça nada que você não entenda. Se você não entendeu o CRA, não entendeu como funciona o Fiagro, não entendeu como que ele remunera, como que ele capta recursos, como ele ganha dinheiro. Esse dia eu me deparei com um Fiagro que tinha a meta de entregar CDI mais 5% ao ano para o investidor. E eu fiquei pensando, poxa, se ele vai entregar CDI mais 5 para mim, que sou investidor, a quanto ele emprestou para o credor lá na ponta, né? CDI mais 12? CDI mais 10, mais 8? É uma dívida cara, né? Quem toma da dívida cara? Geralmente pessoas que não podem, né? Então, quem tem um bom risco de crédito não vai tomar crédito a um juro tão alto. Fiquei com receio, não entendi direito a operação, fiquei de fora. Bom, eu acho que é isso, né? A outra regra dele aqui, uma regra número 11, é cria um portfólio à prova de balas, que daí é a estratégia dele, né? Que são esses 25% em cada uma. Vamos ver alguma aqui, ó. Não, acho que são essas regras aqui que eu quis chamar a atenção mesmo. O livro é muito bom, viu, pessoal? Aconselho vocês lerem ele também. Um livro tem um prefácio aqui do Richard Rittenban, editora Alpha, Portfólio Permanente, Estratégia de Longo Prazo de Harry Brown. Tem muito aprendizado aqui nesse livro. Um livro que tem, vamos ver aqui, ó. Ele tem um pouco mais de... tem cerca de 400 páginas, tá? Mas eu acho que vale sim bastante a leitura do livro. Pessoal, me contem aí, vocês investem em CRA, em Fiagro? Deixe aqui nos comentários se você investe, qual que é o tipo de retorno que você tem tido, se você gosta dessa classe de ativo, enfim, o que você acha? Às vezes o seu comentário aqui pode ajudar uma outra pessoa, tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem me sugerir vídeos aqui no canal também, adoro quando vocês fazem isso. Eu respondo todo mundo que me pergunta aqui, tá? Então, por favor, mandem dúvida, não deixe de se inscrever, deixa o like aqui no canal. É importante esse apoio para que a gente continue aí gravando material para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.